Por que no Brasil a maconha é proibida? Pode-se dizer que o Brasil é um país racista? Vamos lá. A cannabis é um tipo de planta enteógena. Existem mais ou menos 150 tipos de plantas enteógenas. Essas plantas são utilizadas no mundo todo desde que o homem é homem. Independe de cultura, etnia, raça, cor, credo, sexualidade, se é homem, se é mulher. Independente de qualquer coisa, se utilizava planta enteógena. Ou seja, faz parte da humanidade o consumo de planta enteógena. Baseado nisso, a gente pode dizer que existem pessoas enteógenas, certo? Pega essa informação. Agora eu vou falar um pouco sobre a escravidão e os nazis. Os nazis, eles fizeram uma tática que é o racismo-lucro, no qual os nazis queriam tirar o dinheiro dos judeus, queriam tomar o dinheiro dos judeus. Então eles disseram que os alemães, com certos aspectos estéticos, eles eram superiores às outras pessoas. Então eram superiores aos eslavos, eram superiores aos judeus, eram superiores aos negros. E os políticos divulgando esse tipo de informação para a sociedade fez com que a sociedade aceitasse com que a política nazi roubasse o ouro dos judeus, ou seja, adentrasse na casa dos judeus e roubassem eles. Então a gente tem aí uma tática que é racismo, lucro. Certo? Agora vamos pular para a escravidão. A escravidão também foi a mesma tática. Na escravidão, os grandes fazendeiros queriam tirar um lucro exorbitante e aí eles traziam os negros africanos da África para trabalharem na sua fazenda sem que eles precisassem ser pagos. E assim eles tiravam enormes lucros. E para a população aceitar isso, eles diziam que esses negros eram pessoas selvagens, que eram pessoas, ou seja, inferiores na escala evolutiva. E muitas vezes diziam que não eram nem seres humanos. Então, assim a população aceitava a escravidão. E aí, através da escravidão, eles tiravam lucro. Então, é a mesma tática dos nazis. É a tática racismo, lucro. Agora, vamos para a questão da pessoa enteógena, que eu comecei falando aqui no vídeo. A cannabis é a planta com maior capacidade industrial e maior capacidade medicinal. Ou seja, a cannabis compete com empresas que fabricam papel com eucalipto, com empresas que fabricam linho com algodão, com empresas que fabricam plástico advindo do petróleo e com as empresas que fabricam medicamentos que fazem efeitos semelhantes ao da cannabis. Então a gente tem aí pelo menos 4 empresas que têm um interesse enorme na proibição da cannabis para elas lucrarem, certo? Então, quando um político proíbe a cannabis no Brasil, por exemplo, ou em outros países, certas empresas estão lucrando. Agora, vocês acham que essas empresas estão dando dinheiro para o bolso dos políticos? É uma pergunta, aí fica a cargo de vocês, tá? Responder essa pergunta. Dito isso, no Brasil, eles utilizam uma tática que é: o cara que busca maconha é o nóia, é um cara que vai ser lerdo na vida, é o cara que não tem futuro, é o cara que ele é moralmente errado, porque buscar maconha é uma coisa moralmente errada, usar maconha é moralmente errada, ou seja, é um cara que está na baixa evolução. Então isso é uma forma de racismo, certo? E aí, através desse racismo, as pessoas aceitam a proibição da cannabis e através dessa proibição tem empresas aí lucrando. Ou seja, a mesma tática que os nazis usaram, que os escravocratas usaram, a gente utiliza hoje no Brasil com a proibição da cannabis. Empresas estão lucrando, né? A tática racismo, lucro. As mesmas pessoas que são contra a cannabis hoje, vocês acham o quê? Vocês acham que essas pessoas seriam contra a escravidão lá atrás? É óbvio que não. As mesmas pessoas que são contra a cannabis hoje, elas seriam a favor da escravidão e seriam a favor que os nazis entrassem nas casas dos judeus, tá certo? Então, ali, logicamente, a proibição da cannabis é racista. Pessoas enteógenas sempre existiram e a cannabis, por ser a planta preferida, ela vai ser a mais usada entre as pessoas enteógenas. Então a proibição da cannabis, ela é racista? Respondendo agora aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Sim, a proibição da cannabis faz do Brasil ser um país racista.
Arnaldo, então você tá dizendo que os políticos são racistas? Sim, é isso que eu tô dizendo. Arnaldo, você tá dizendo que os juízes que aceitam a proibição da cannabis, eles são racistas? Sim, é isso que eu tô dizendo. Arnaldo, você tá dizendo então que os policiais que adentram na residência das pessoas para tirar os pés de maconha delas, esses policiais são racistas? Sim, é isso que eu tô dizendo. Ah, então o Brasil é uma instituição racista? Sim. O Brasil é uma instituição racista. Enquanto não regulamentar a cannabis seriamente, o Brasil é uma instituição racista. É isso que eu tô afirmando com todas as palavras. Então, é isso.